Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar como realizar o mapeamento e a persistência de Value Objects usando os recursos do Entity Framework Core. O nosso objetivo será mostrar como realizar o mapeamento de uma entidade que possui propriedades definidas como Value Objects, usando o Entity Framework Core. E a seguir, nós veremos como realizar a persistência dos objetos desta entidade, e aqui eu vou fazer uma abordagem nível iniciante, de modo a atender também quem não está acostumado com os conceitos do Domain Driven Design. Vamos iniciar recordando o que é uma entidade ou entity e o que são os Value Objects. E qual é a principal diferença entre esses dois conceitos? Uma entidade, ela tem uma identidade exclusiva que a diferencia de outras instâncias. Essa identidade geralmente é representada por um identificador único, como um número sequencial, um GID ou um código específico. Uma entity, ela tem um ciclo de vida contínuo, ou seja, as entidades existem durante todo o ciclo de vida do sistema e podem ser persistidas em um banco de dados e recuperadas posteriormente. Uma entidade, ela apresenta mutabilidade. Então, as entidades, ela tem um estado mutável que pode ser alterado ao longo do tempo. E elas podem ser criadas, atualizadas e excluídas. Além disso, uma entidade, ela tem uma persistência. As entidades são frequentemente persistidas em um banco de dados ou outro armazenamento permanente e representam objetos importantes no domínio do sistema. Agora vejamos os Value Objects. Um Value Object, ele é distinguível apenas pelo estado de suas propriedades, ou seja, ele não possui uma identidade, sendo um objeto que representa um valor. Um Value Object não possui ciclo de vida, então ele tem uma vida útil zero. Isso significa que ele não mantém um ciclo de vida independente. Outra característica é que um Value Object ele é imutável. Assim, os Value Objects, após serem criados, não terão os seus valores alterados. Os valores não podem ser alterados. E os Value Objects não têm persistência própria, ou seja, eles não são armazenados independentemente em um banco de dados ou outro meio de armazenamento permanente. Eles são armazenados como partes de uma identidade ou agregado. E nós podemos dizer que a diferença mais fundamental entre entidades e Value Objects, ou objetos de valor, é a presença de um identificador. Assim, uma entity sempre vai ter um identificador. Em um Value Object não possui um identificador. Todas as outras diferenças são meras implicações desta diferença de não possuir um identificador. Então aqui nós vamos partir de uma entidade chamada produto, que define 4 propriedades e um construtor. Então nós temos aqui o que é conhecido como uma entidade anêmica, que é uma classe que possui apenas propriedades, mas não possui nenhuma lógica de negócio ou comportamento. Então a classe ela tem apenas campos de dados, que são as propriedades, para armazenar informações. Não possui métodos que executam qualquer ação ou validação e também não possuem métodos que encapsulam regras de negócio. Então a lógica de manipulação dos dados é geralmente colocada em outras classes quando nós usamos essa abordagem. Aqui eu vou ter 2 problemas principais. Eu tenho aqui uma entidade que é conhecida como entidade anêmica e elas podem levar a um modelo de domínio fraco, com toda a lógica espalhada por outras partes do sistema. Outro problema é que elas não encapsulam o comportamento necessário para manter a consistência do domínio. Além disso, nós temos aqui uma característica que é chamada obsessão por tipos primitivos, que ocorre quando existe um uso excessivo de tipos primitivos, como nós vemos aqui, int, string, decimal, long, são tipos primitivos que são usados para representar elementos significativos do domínio, que são as nossas propriedades. Então, neste caso aqui, eu vou pegar como exemplo a propriedade
preço, que está sendo definida aqui com o tipo decimal. O problema aqui é que o decimal ele é um tipo genérico e não foi criado com o propósito específico de representar somente o preço. Então, isso pode levar à necessidade de criar métodos auxiliares para validar o preço. Então, uma abordagem mais apropriada seria criar um tipo especializado para tratar informações de preço. E esse tipo poderia concentrar os métodos de validação e de funcionalidades específicas. Então, para resolver esses problemas, nós podemos enriquecer a entidade. E para isso, nós podemos adicionar comportamento às entidades através de métodos, evitar ter apenas propriedades sem lógica associada e perguntar o que essa entidade faz além de armazenar dados, qual o propósito dela, para descobrirmos quais são as regras de negócio, quais são os métodos que devemos implementar nessa entidade para enriquecê-la. E também nós podemos definir tipos especializados para definir as propriedades. Então, para simplificar a abordagem usada neste exemplo, nós vamos focar em criar tipos especializados para definir as propriedades. Com isso, nós podemos incluir um pouco de lógica na entidade e realizar algumas validações básicas. Assim, nós vamos criar tipos especializados para definir as propriedades na entidade produto. Isso quer dizer que nós vamos criar Value Objects para substituir os tipos primitivos que foram usados para definir as propriedades na entidade produto. Com isso, nós vamos criar os seguintes Value Objects. Produto ID, que vai substituir aqui o primitivo int, produto nome, que vai substituir aqui a string, valor monetário, que vai substituir o decimal, e código produto, que vai substituir o long. Então, nós vamos criar esses 4 Value Objects, que vão ser os tipos das propriedades ID, nome, preço e código produto. Lembrando, né, que os Value Objects não possuem identidade e são imutáveis. Então, fazendo a substituição dos tipos primitivos pelos tipos personalizados que nós iremos criar, nós teremos o seguinte resultado. Olha, a minha classe produto agora teve substituído os tipos primitivos por tipos personalizados que nós iremos criar. E aqui nós temos os Value Objects, que nós iremos criar a seguir. Então, para criar esses Value Objects, nós podemos usar classes ou records, que são 2 recursos que a linguagem C# nos oferece. As classes, elas são flexíveis e permitem adicionar métodos e propriedades. Elas são mais verbosas em termos de código, mas oferecem uma maior flexibilidade. E elas podem ser usadas quando você precisa de mais complexidade ou quando o comportamento do objeto a ser criado ele for extenso. Os records, eles são projetados especificamente para representar Value Objects. Eles são concisos, imutáveis e têm igualdade baseada nos valores das propriedades. E eles são ideais para Value Objects simples, como CPF, CNPJ, datas, valores, etc. Assim, nós vamos dar preferência aos records na criação dos Value Objects, pois eles permitem um código bem mais simples do que usar classes. Então, a seguir, nós vamos iniciar a criação dos Value Objects. Nós vamos iniciar criando o Value Object Produto ID, que vai representar a propriedade ID na entidade produto. Aqui nós podemos usar o seguinte código se nós fôssemos usar uma classe. Neste código, nós definimos aqui uma classe Produto ID, que está marcada como sealed, ou seja, ela não pode ser herdada por outras classes. Então, o Product ID é um Value Object, e aqui eu estou definindo a propriedade valor, que é somente leitura, e que é do tipo GID. Dessa forma, uma vez que um produto ID ele for criado, o seu valor ele não vai poder ser alterado, porque ele é somente leitura. E cada produto ele vai ter um GID associado a ele, porque eu tenho um construtor, olha, onde eu estou criando um GID e atribuindo a propriedade valor. Então, além desse construtor, que não recebe nenhum parâmetro, eu também posso criar um ID passando como parâmetro um valor ao construtor da classe produto ID. Então, nesse construtor, ele vai ter como parâmetro um valor que vai ser um GID, e com isso eu vou poder criar um produto com um GID específico, se eu precisar, né? A seguir, olha, eu estou aqui,
sobrescrevendo o método equals da classe Object para permitir comparação de igualdade entre dois objetos product ID. É isso que eu estou fazendo aqui. Então aqui ele verifica se o objeto passado como parâmetro com o nome Object é um produto ID. Então compara os seus valores para determinar se eles são iguais. Então dessa forma, essa classe que cria o tipo produto ID, ele pode ser usado para representar a propriedade ID da entidade, porque ele está encapsulando a identidade de um produto usando um GUID. O GUID ele é gerado automaticamente se não for fornecido, garantindo que cada produto seja único, e ele fornece um método equals, que compara os valores de dois produtos ID para verificar a igualdade. Então são características aqui de um value object, a imutabilidade, e observe que eu não tenho aqui uma identificação, eu não tenho um identificador. Isso é o código que eu posso usar para implementar esse tipo usando uma classe. Para mim obter o mesmo resultado usando um record, eu posso usar esse código aqui. Então eu posso substituir todo esse código por esse código que usa um record ao invés de uma classe. Então esse código pode ser usado para substituir todo esse código que foi definido nessa classe. Então, observe que ele é muito mais conciso, eu tenho uma linha de código e ele vai definir toda a estrutura do produto ID, incluindo a propriedade valor. Como os recordes são imutáveis, por padrão, então uma vez que eu criar um produto, seu valor não vai poder ser alterado. Essa é uma característica do record. Isso está garantido que as identidades dos objetos sejam imutáveis. E os records, eles fornecem implementações padrão do equals e do get hashcode, que são adequados para a maioria dos casos. Então, usando um record, eu vou ter automaticamente métodos equals, get hashcode e toString, sem eu ter que definir nenhum código aqui. Isso vem automaticamente dos records. Então, quando eu uso um record para definir produto ID, eu tenho um código mais limpo, conciso e seguro em termos de comparação e hash. Então nós vamos usar esse código. Então eu vou mostrar agora o projeto que eu vou usar com esse exemplo. Eu tenho uma solução e eu tenho dois projetos. Um projeto onde eu estou definindo o produto, a classe produto, é um projeto class library que eu chamei EF Core Domain, e ele tem aqui o produto com o ID, o nome, o preço, o código do produto, com os tipos primitivos. Nós vamos substituir tudo isso por value object e o construtor. E aqui eu tenho outro projeto que é um projeto console, olha, que eu chamei de EF Core Console, onde eu tenho uma pasta data, onde eu estou definindo o meu arquivo de contexto. Esse projeto console, olha, eu tenho uma referência ao pacote Microsoft Entity Framework Core SQL Server e Microsoft Entity Framework Core Tools. Eu vou poder então criar um banco de dados SQL Server e aplicar um migrations aqui. E aqui no arquivo de contexto eu estou mapeando a minha entidade produto para a tabela produtos. Estou definindo aqui a string de conexão que eu vou usar. Então eu vou criar esse banco de dados appmapdb usando essa string de conexão. E aqui no método onModuleCreate eu já estou definindo o mapeamento para essa entidade aqui que usa os tipos primitivos. Observe que fazendo um mapeamento do ID, do nome, do preço e do código do produto. Eu vou ter que alterar isso quando eu criar aqui os meus value objects e substituir os tipos primitivos. E aqui na classe Pragma, olha, eu criei um programa console onde eu vou ter um menu, que eu vou poder criar um produto e listar os produtos existentes. Através do método addProduct, que usa uma instância do meu contexto, inclui um novo produto e salva no banco de dados. E para listar, eu obtenho a lista de produtos, percorro essa lista e exibo. Tudo isso aqui nós vamos ter que ajustar à medida que nós formos criando aqui os value objects. Então eu vou definir aqui dentro do projeto domain o meu primeiro value object, que vai ser um record. Então eu vou selecionar aqui o meu projeto, vim aqui em Add Class e vou chamar aqui Produto ID. E aqui eu vou definir o código do meu record. Public Record Produto ID, que vai ter uma propriedade do tipo GUID, que vai se chamar valor. Pronto, defini aqui o meu primeiro value object. Eu vou substituir quando eu definir todos os value objects e assim, a seguir, eu vou mostrar o mapeamento ORM usando os recursos do Entity Framework Core, substituindo este código aqui. Então eu vou fechar tudo que eu fiz aqui e nós vamos criar agora o outro value object, que vai ser o value object produto nome. Aqui já vou usar uma classe e vou definir este código aqui. Então,
produto nome aqui é um value object que representa o nome de um produto, que encapsula a lógica de validação para garantir que o nome do produto seja válido. Aqui eu tenho, olha, a definição de um método estático create, que é uma maneira conveniente de criar instâncias de produto nome, garantindo que apenas nomes válidos, olha, eu estou fazendo uma validação. Então aqui eu estou definindo uma constante max length com tamanho de 100. E com isso eu estou definindo que qualquer nome que eu criar aqui, o tamanho deve estar entre 1 e 100. E esse código, o que ele faz? Eu defini uma classe sealed, ou seja, ela não pode ser herdada. Defini uma constante max length, que representa o comprimento máximo permitido para o nome do produto. Aqui eu tenho uma propriedade pública, valor somente leitura, ou seja, depois que eu criar um produto, ele não vai poder ser alterado, garantindo a imutabilidade. Eu tenho um construtor que recebe o parâmetro valor, que é do tipo string, que é o nome do produto. E eu tenho o método estático create, que é uma espécie de construtor de fábrica para esse value object. Então ele é usado para criar uma instância de produto nome, aplicando uma lógica de validação que eu já expliquei. Então aqui, se o valor fornecido ele exceder os limites, eu vou lançar uma exceção. Se o comprimento estiver dentro dos limites, um novo nome de produto vai ser criado com o valor fornecido. Então esse é o meu value object produto nome. Então vamos retornar aqui para o nosso projeto EF Core Domain e eu vou criar uma outra classe. Agora eu estou criando uma classe, né? Que vai ser produto nome. Ela vai ser pública, sealed. Então eu vou definir aqui uma constante que eu vou usar para validar o tamanho do nome. No caso aqui eu defini um tamanho máximo de 100. Eu vou definir uma propriedade somente leitura, valor, que representa o nome do produto. A seguir eu vou definir um construtor que vai receber como parâmetro uma string que eu vou atribuir à propriedade valor. E eu tenho um método create que eu uso para criar o nome do produto e onde eu faço uma validação, verificando se o valor informado está dentro aqui do tamanho, entre 1 e o tamanho máximo, que é 100. Se isso for violado, eu lanço uma exceção. Caso contrário, eu crio o nome do produto com o valor informado. Então esse seria o meu segundo value object. No caso aqui, eu estou usando uma classe. Então, ó, produto ID é um record, produto nome é uma classe. Vamos agora ao outro value object, que vai ser valor monetário. Então aqui eu posso usar uma classe, né, como eu estou mostrando aqui, onde eu estou definindo duas propriedades somente leitura, o valor e a moeda. E um construtor que recebe como parâmetro o valor, que é do tipo decimal, e a moeda, que é do tipo string. E aqui eu faço uma validação. Se o valor for menor que 0, eu lanço um argumento exception, indicando que o valor não pode ser negativo. Caso contrário, eu faço a atribuição do valor e da moeda às propriedades valor e moeda. Então esse seria o código usando uma classe. Eu posso substituir esse código por esse record aqui, ó. Public record, valor monetário, decimal valor, string moeda. Todo esse código pode ser substituído por esse código. Eu vou ter aqui a imutabilidade dos records e todos os recursos que o record oferece. Então usando o record, eu tenho uma implementação muito mais concisa, né, com apenas uma linha. Então eu vou ter a imutabilidade dos records. Então quando eu criar um valor monetário, os seus valores não vão poder ser alterados. E aqui, como eu já falei, os records fornecem implementações padrão dos métodos equals, get, hashcode, que são adequados para a maioria dos casos. Então eu vou retornar para o nosso projeto, vou vir aqui selecionando o meu projeto EF Core Domain e vou criar esse record que eu vou usar, que vai ser valor monetário. Então aqui eu vou defini-lo da seguinte maneira: public record valor monetário, decimal valor e string moeda. Pronto. Então usando o record aqui, novamente o meu código fica mais limpo e conciso, né? E eu vou ter todos os benefícios do record. Então, continuando, vamos ao nosso último value object, que é o value object código produto. Nós vamos usar esse código. Então, eu estou definindo um record aqui, ó, onde eu estou definindo uma constante que eu chamei default length, com um tamanho de 8, e aonde eu tenho aqui um construtor privado do record, código
produto, ó. Ele é privado para que o único método de criar uma instância aqui de código produto seja através do método create, ó. Então esse construtor ele é usado internamente para atribuir um valor à propriedade valor aqui, ó, que eu estou definindo como uma string. Então valor vai armazenar o código do produto. Esse código vai ter um tamanho de 8 caracteres, né? E eu estou definindo aqui um get e o setter aqui é um init para permitir a inicialização durante a criação do código do produto. E aqui, depois de criado, o valor vai ser somente leitura. E aqui, na criação, eu estou fazendo uma validação, olha. Estou verificando se o valor passado tem um comprimento esperado. Se o comprimento for diferente de defull-len, que no caso aqui foi definido como 8, ele vai retornar um código de produto com esse valor aqui, ó. São 8 zeros. Essa é uma forma de garantir que o código do produto sempre tem um valor válido, mesmo que eu passar um valor que não atenda os critérios. E caso o valor for válido, eu estou criando uma nova instância do código de produto com o valor fornecido. Então aqui eu vou ter a imutabilidade dos records, que eu estou usando um record, né? As validações e eu vou ter os benefícios de que o record me oferece aqui o acesso aos métodos equals e getHashCode, já implementa isso. Então vamos aqui ao nosso projeto, né? Vou salvar a última alteração que eu fiz e eu vou criar esse record, que eu vou chamar código produto. Então eu vou defini-lo aqui como público, vai ser um record e não uma classe, né? E aqui eu vou definir uma constante que vai ser o tamanho do código que eu vou criar, que vai ser 8 caracteres. Vou definir aqui um construtor privado para mim criar um produto. Ele é privado porque ele vai ser usado internamente. Aqui eu vou definir a propriedade valor que vai receber o valor do código do produto. E aqui eu tenho um método que eu vou usar para criar o código do produto. Eu verifico se o valor que eu estou usando para criar esse código ele é diferente do tamanho definido. Se for, eu retorno um código de produto com 8 zeros. Caso contrário, eu crio o código do produto definido nesse código aqui. Então agora eu já tenho aqui os meus value objects, produto ID, produto nome, valor monetário e código do produto. Então eu posso vir aqui, ó, e substituir aqui, ó, por produto ID, por produto nome, por valor monetário e por código produto. E aqui no construtor eu vou substituir aqui, né, os valores também que agora são compatíveis com os value objects que nós definimos. Então com isso, olha, a parte do meu domínio já está toda definida. Falta eu ajustar aqui, ó, o mapeamento ORM, que agora vai ter que ser todo alterado, que nós vamos fazer na próxima semana. Então, naturalmente, essa abordagem que eu estou mostrando aqui, ela deve ser usada com critério, dependendo dos requisitos do seu projeto. Ela é indicada para sistemas mais complexos. Então, na próxima semana, nós vamos realizar o mapeamento ORM da entidade produto, dos value objects que nós criamos, né? E mostrar esse mapeamento dos value objects usando os recursos do Entity Framework Core. Então, até as próximas semanas, se Deus quiser.